Nessa edição, então, nós vamos conversar bastante. As manifestações continuam. A gente está vendo em Boston imagens ao vivo mais uma vez, a manifestação representativa de verdade. E a representação também é a fala de quem passa pelo racismo, já passou e passa pelo racismo. Nós vamos conversar agora com o lutador de MMA, o Anderson Silva. O Anderson Silva já está aqui com a gente. Eu quero dizer que é um prazer enorme recebê-lo aqui na CNN Brasil. Anderson, boa noite. Aqui é a Mona Lisa Perrone, mas eu quero dizer para você também que nós temos o nosso âncora, o Diego Sarza, nosso âncora no Rio de Janeiro, que é negro, que já deu um relato emocionante aqui na abertura, eu não sei se você ouviu. Então, quem começa essa entrevista é o Diego Sarza. Vamos lá, Diego, por favor. Vamos, Mona, obrigado. Oi, Anderson, tudo bom? Boa noite para você, bem-vindo aqui à CNN, ao Expresso. Bom, mais cedo você fez uma postagem na rede social, né, e você escreveu ali um texto em inglês, perguntou por que tanto ódio, tanta ganância também. Queria saber o que te motivou a escrever essa mensagem, como é que você tem acompanhado? A gente está vendo aqui ao lado da tela a imagem ao vivo de Boston, enfim, várias cidades registrando protestos. Como é que você tem acompanhado tudo isso? Então, é uma situação desagradável, triste, né? E bastante inaceitável, porque quando a gente para pensar tudo que a gente está passando nesse momento em relação à pandemia, em relação ao confinamento, a expectativa que a gente tinha era que as pessoas realmente tivessem a consciência de que somos todos iguais, né? Porque essa pandemia, essa situação do confinamento colocou todo mundo de igual para igual. Não existe raça, não existe divisão social, não existe absolutamente nada. Está todo mundo igual, na mesma situação, né? E aí quando você vê situações como essa que aconteceu com o Floyd e com um outro menino que foi morto porque estava correndo, gente, assim, é lamentável, né? É lamentável a gente ver esse tipo de coisa acontecendo nos dias de hoje, né? É difícil. Para nós que somos negros, sabe exatamente o que é. A gente sabe qual é o sentimento que fica. Mas a gente fica impotente, né? A gente tenta, das formas que a gente pode, tentar impor uma voz, tentar impor os nossos direitos de forma pacífica e inteligente, mas é complicado. Sim. Anderson, aqui é Mona Lisa. Eu, enfim, quero dizer que eu estou muito feliz de conversar com você, sou sua fã. Adoro o seu trabalho. Em casa, Anderson Silva é mais popular do que qualquer pessoa. Mas é o seguinte, para conversar com você sobre esse momento, eu queria que você desse uma resposta muito sincera, mesmo que você não concorde em nada com a minha pergunta. Minha pergunta é a seguinte: você mora aí na Califórnia, você deve estar vendo aí, né, na sua janela, na sua rua, manifestações. Você acha que, de fato, tudo isso que nós estamos acompanhando especificamente aí nos Estados Unidos, onde você mora, há 9 dias, pode, de verdade, mudar algo quando a gente fala de racismo, de violência policial contra o negro, de injustiça social, de racismo estrutural? Poxa, é difícil a gente dizer que essa manifestação, essa comoção das pessoas, né, principalmente dos negros, em relação a esses fatos que vêm acontecendo de violência contra os negros, de racismo, esse fato, essa situação agora vai mudar. Isso já vem acontecendo há muitos anos, não só aqui, mas no Brasil também. Então, assim, a gente espera que haja uma mudança, mas é importante que os nossos governantes entendam que não é uma imposição que nós estamos fazendo, é um direito que nós temos de sermos respeitados como negros, né? Eu acho que isso é que está faltando. Enquanto os governantes não tiverem a consciência e essas pessoas que agem dessa forma terem as punições que realmente
são importantes e que vão fazer a diferença, não vai haver diferença nenhuma, né? E é uma coisa importante a gente ressaltar aqui, a gente só está tendo isso tudo porque hoje a gente tem a opção e tem a coisa da tecnologia, né? Que a gente pode filmar, a gente pode gravar, a gente pode ter isso como imagem, que se não tivesse, isso tudo estaria acontecendo e não estaria acontecendo absolutamente nada. A gente não ia ver nenhuma manifestação, nenhum tipo de condenação dessas pessoas que tiveram esse ato. Oi, Anderson. Obrigado também de estar aqui conosco. É Caio falando. Anderson, minha pergunta... Pois não? Você nos ouve? Ouço, pode falar. Sim, é Caio falando, Anderson. Obrigado de estar aqui conosco. Anderson, minha pergunta é a seguinte, eu queria ouvir de você um relato se de alguma maneira a sua fama impactou de alguma maneira o racismo que você enfrentou antes e depois, se isso, a fama e o sucesso na sua carreira teve algum impacto na forma como esse tratamento, como isso impactou na sua vida. Bom, eu já passei por diversas situações na minha infância de racismo, até depois da minha infância, trabalhando numa rede de lanchonetes que eu trabalhava, muito famosa. Um senhor entrou dentro da loja, eu estava trabalhando no balcão atendendo, ele entrou dentro da loja e eu estava ali atendendo as pessoas e ele perguntou se tinha alguém para atendê-lo. Eu falei, claro, eu posso atendê-lo. Ele falou, não, eu não quero ser atendido por um negro. Tem alguém para me atender? Então, assim, isso, uma das coisas que aconteceu. Minha irmã, na escola, quando criança, as meninas seguraram ela e os meninos pintaram ela de giz na escola. Quer dizer, existe, é uma coisa que existe, é uma coisa que está aí. Eu tento passar uma educação informativa para os meus filhos em relação ao racismo. Eu acho que o conhecimento de causa fortalece as pessoas, eu acho que isso é importante. Mas é uma coisa que está aí, que não vai... a gente espera mudança, mas isso vem acontecendo muitos e muitos anos, né? Um caso de violência racial atrás do outro, e não só com negros, né? Existe a violência racial com pessoas hispanas, com chineses, japoneses, né? Assim, é uma coisa absurda, até porque somos todos. Pois é, Anderson, e aí diante dessa situação toda, a gente viu seu posicionamento na rede social, né? Você está se posicionando, está vindo aqui hoje na CNN para dar uma entrevista. Quero saber de você qual a importância de um atleta, de um ídolo, como trouxe a Mona Lisa, de tantos e tantos brasileiros, se posicionar, trazer então a sua opinião, marcar posição, território, falar o que acha, o que pensa também publicamente, já que pode impactar tantas e tantas pessoas que gostam do seu trabalho, que acompanham a sua carreira. Eu acho importante, né? Eu acho que o mais importante, eu acho que é uma coisa que eu estava até comentando em casa aqui com os meus filhos, e a gente entrou num debate aqui, né? E aí a gente começou a conversar sobre essa situação de se posicionar e tal. E eu falei para eles assim, é importante que os negros tenham o conhecimento de causa para impor os seus direitos, não de forma violenta, mas de forma inteligente, pacífica, para que as pessoas realmente entendam aonde a gente quer chegar. A gente não quer nada mais do que as outras pessoas têm, que o branco... é todo mundo igual, né? Eu acho que o que é importante é as pessoas entenderem que somos todos iguais perante a Deus, perante a sociedade, independente da posição social, financeira que a pessoa tem. Como seres humanos, somos todos iguais. Então, assim, é importante não só um atleta negro, mas como todas as pessoas se posicionarem, seja ela branca ou não, ela se posicionar, porque o racismo existe. Existe o racismo do negro com o branco, existe o racismo do branco com o negro e em diversas etnias raciais, né? Chinês, japonês, existe. Então, isso é uma coisa que
é absurdamente ridículo, mas existe. E a gente tem que continuar lutando, tem que continuar se posicionando da melhor forma possível, né? Para que, se um dia as pessoas se conscientizarem, a gente consiga mudar. Anderson, Mona Lisa, mais uma vez, você falou que rolou um debate em casa, né? Eu realmente acho que informação é proteção, sim, informação é tudo na nossa vida. Eu queria saber se o debate pós-morte de George Floyd na sua casa, na sua vida, com os seus pares e até como você se posiciona, mudou quando a gente compara como você tratava essas questões antes, por exemplo, no contato com os seus filhos, se tem elementos novos que dão mais robustez para esse debate? Olha, eu acho que a primeira coisa é você entender os seus direitos como cidadão, né? Porque não existe diferença racial quando você é cidadão. Quando você entende seus direitos como cidadão, os seus direitos e deveres, o seu ir e vir como cidadão, não existe diferença racial. E quando você tem isso como conhecimento de causa, como força, no teu conhecimento do dia a dia, você consegue se impor de uma forma melhor. Então, assim, esse é o debate que eu tenho diário com os meus filhos aqui, principalmente agora que está acontecendo toda essa situação terrível, lamentável, e é o poder que eles têm em mãos, né? Tudo é o que meus pais me ensinaram e meus tios que me criaram me ensinaram o conhecimento de causa é o que vai te dar o poder para que você abra portas e chegue onde você deseja, imponha os seus direitos sem ter que ser violento. Lógico que existe uma variável gigantesca aí, né? Que a gente está vendo, né? As pessoas sendo violentas, agredindo, destruindo coisas. Eu acho isso horrível, mas não posso ser hipócrita. De uma certa forma, é importante para... Opa, peraí, gente, o que está acontecendo é sério, não é brincadeira, né? Então, enfim, é triste ver tudo isso, mas é o que está acontecendo, a gente lamenta, né? Anderson, o seu sucesso profissional e a sua fama fez com que aumentasse, diminuísse ou não se alterasse em casos, situações constrangedoras e de racismo contra você? Então, o esporte ele coloca todo mundo, independente de ser rico, pobre, negro, branco, de qual seja a sua etnia racial, ele te coloca de igual para igual, né? Então, dentro do esporte não existe isso, principalmente no esporte de arte marcial, de contato, né? Então, assim, quando eu me mudei para cá, onde a gente mora agora, quando a gente estava construindo a casa, eu tive vários problemas aqui com a polícia da área, porque a gente vinha visitar a obra e até depois mesmo que a gente já estava com a casa construída, vindo para cá, dirigindo para cá, a polícia parava, perguntava, tá indo aonde? Pô, tô indo para minha casa. Parar? Onde você mora? Parava por parar, sem absolutamente nenhuma razão? Parar, você tá indo aonde? Onde você mora? Eu moro aqui, em tal lugar, em tal rua. Os policiais seguiam até a minha casa, seguiam até a frente da minha casa para saber realmente se eu morava aqui. Quer dizer, existe os dois lados, né? Um é porque nunca me viram por aqui, outra porque, de repente, é a segurança do bairro, etc. Não sei. Mas eu prefiro acreditar que seja por conta disso, por o meu carro ser um carro que ninguém tinha visto ainda, não só o meu, mas o carro dos meus filhos, né? Enfim, não pararam meus filhos, pararam minha esposa, pararam todas as pessoas, né? Que da minha casa, assim, e não foi uma vez, foram várias vezes. Então, assim, eu quero acreditar que seja por segurança e não por racismo, né? E é interessante toda essa situação, porque, assim, quando eu dou aula aqui para o LAPD e os últimos cadetes que se formaram foram meus alunos, tá? Eu estava dando aula para eles e era uma coisa que a gente estava batendo muito nisso, né? Olha só,
como abordar as pessoas, como fazer com que essa abordagem não seja uma abordagem violenta, que não leve a pessoa a se sentir constrangida. E é muito difícil, porque você tem os dois lados, né? E aí você tem, assim, de um lado, os negros que já se sentem né, rejeitados e vitimizados com a situação, e do outro lado você tem o policial, que muitas vezes quer fazer o trabalho dele bem feito, mas não consegue, porque também existe essa coisa da violência, do ódio, que já foi incutido há muitos e muitos anos com os negros. Então, assim, é muito difícil. Para mudar isso, é importante que os nossos governantes, as pessoas responsáveis pelo governo, tenham a consciência de que elas têm a voz para incentivar e mudar isso. Pois é, a gente está vendo, não é, Mona, Caio, Anderson, imagens ao vivo agora de Boston, aqui no canto. Agora há pouco apareceu uma passeata em uma outra cidade também americana, a presença de negros, é claro, mas muitos brancos também. E aí eu queria perguntar para o Anderson justamente sobre isso, né? Algumas pessoas pensam, mas é uma luta de negros contra brancos. Não é exatamente isso, é uma luta de antirracistas contra o racismo. E quão importante é a união de pessoas de várias origens, como você mesmo disse, nesse movimento para, enfim, chegarem a um lugar comum, chegarem nesse objetivo deles, que é avançar em relação a direitos e tudo mais, Anderson. Eu acho que não, é como eu falei, não existe essa coisa porque eu sou negro, você é branco, somos todos iguais. E assim, é ridículo essa violência, é desnecessário, sabe? A gente vê, como eu falei, hoje em dia, porque tudo hoje sempre existiu, só que hoje você consegue filmar, hoje você consegue filmar online e postar já em seguida o ato de violência, o ato de racismo. Então, é absurdo, né? É uma coisa assim que não tem sentido. Então, eu acho que o que está acontecendo é uma mobilização de todas as etnias raciais em relação a essa violência, porque não é só com o negro, é com todo mundo. É com todo mundo. Eu acho que é uma conscientização, uma paralisação de todas as pessoas, de todas as raças, para que isso acabe de uma vez por todas. Anderson Silva, eu quero agradecer demais a sua participação, o seu tempo aqui com a gente, foi um aprendizado. E esteja sempre à vontade para conversar conosco quando você quiser, só chamar que a gente volta a falar, porque as vozes relevantes, elas servem exatamente para isso, para que a gente aprenda com elas. Acabei de aprender demais com o que você disse agora. Muito obrigada. Até uma próxima. Obrigado, eu que agradeço.